Oi, eu vou falar um pouquinho sobre o câncer de estômago, o que ele é e como ele se forma, por exemplo. Bom, ele também pode ser chamado de câncer gástrico, que tem origem através de uma úlcera que se dá no estômago, como dá pra ver aqui, ela se desenvolve na mucosa. Ela se dá pela infecção da bactéria Helicobacter pylori, que está presente em alimentos e águas contaminadas, ou alimentos em conserva, que foram mal conservados ou ficaram muito tempo. Bom, ela se desenvolve de forma lenta, entre 2 e 3 anos, o que é um problema, porque a pessoa acaba demorando para descobrir realmente que é câncer, vai achando que é só uma dor de estômago comum e se medicando sozinho em casa. Aí quando vai ver, o câncer já está super desenvolvido. Por isso que é sempre muito importante você ir no médico quando sentir qualquer dorzinha, qualquer incômodo diferente e não se medicar sozinho, porque no médico ele vai fazer os exames adequados, vai fazer, por exemplo, tem os testes físicos, vai fazer perguntas sobre o histórico de doenças da sua família e assim você vai ter certeza que você está tendo uma vida saudável. E se você conseguir identificar no começo, é muito melhor o tratamento e mais rápido também. Porque aí, às vezes, quando ele já está desenvolvido e você descobre, não tem muito o que fazer e o tratamento já não é mais tão eficiente. Esse tipo de câncer costuma ser mais comum em países menos desenvolvidos, por conta de não ter, às vezes, o tratamento de água adequado ou a procedência de alimentos adequados. O Japão, apesar de ser uma potência e um país super desenvolvido, ele tem tem a maior incidência de câncer de estômago por causa do estilo de vida das pessoas. Porque eles têm uma vida mais agitada, eles trabalham muito, aí eles acabam consumindo muitos alimentos em conserva, por ser mais rápido e mais prático. E aí acaba tendo esse problema com o câncer de estômago. Os países com maiores taxas de mortalidade por causa do câncer de estômago são os países da América Latina, que são Costa Rica, Chile e Colômbia. E as pessoas atingidas com mais frequência são homens e acima de 65 anos de idade. É o terceiro câncer mais comum entre homens. E o mês de prevenção desse câncer é em setembro, mais especificamente dia 28 de setembro é o dia de conscientização sobre o câncer de estômago. Como você pode ver aqui, tem como símbolo azul. E é sempre muito importante a gente estar falando sobre esse assunto e buscando mais para que as pessoas saibam mais sobre o assunto e se conscientizem sobre isso. E é isso. Obrigada. Olá, meu nome é Fernanda e agora eu vou apresentar a vocês quais são os principais sintomas que uma pessoa pode apresentar caso ela tenha um risco de ter um câncer de estômago. Eles são falta de apetite, dor abdominal, geralmente acima do umbigo, sensação de saciedade na parte superior do abdômen, mesmo após uma refeição leve, azia ou indigestão, vômitos com ou sem sangue ou sangue nas fezes, inchaço ou acúmulo de líquido no abdômen, anemia, diarreia, perda de peso, fraqueza ou cansaço. Esses sintomas eles são muito parecidos com os das doenças úlcera e gastrite. Então é muito importante você correr para o médico o mais rápido possível para você poder diagnosticar certinho o que você tem. Lembrando que apenas 20% dos cânceres de estômago são diagnosticados no estágio inicial. Então, realmente, o mais importante é você correr para o médico caso você apresente qualquer um desses sintomas. Agora eu vou falar para você quais são os fatores de risco do câncer de estômago. Um fator de risco é algo que pode afetar a sua chance de adquirir uma doença como o câncer ou não. O principal fator de risco do câncer de estômago é a infecção pela bactéria Helicobacter pylori. Essa bactéria está presente no estômago de cerca de 40% da população mundial, então ela é relativamente um micro-organismo comum. Essa bactéria, você pode adquirir ela caso você tenha uma má higiene, né?
Ou seja, se você não tiver saneamento básico na sua cidade, você pode ter o risco de adquirir essa bactéria, porque você adquire ela através de verduras, de carnes, enfim, de alimentos mal lavados, quando você não lava sua mão, esse tipo de coisa. Então, essa bactéria, ela não tem ainda uma causa, um porquê de como é que ela pode estar afetando, como é que ela pode estar influenciando no fato de você adquirir câncer de estômago. Mas há uma alta taxa de probabilidade de, se você tiver uma infecção por essa bactéria, de você consequentemente adquirir um câncer de estômago. Então tem que ter muito cuidado. Outro fator de risco são casos genéticos, tem a ver com a sua genética. As mutações nos genes BRCA1 ou BRCA2, se você tiver síndrome de Petit-Jean-Gros ou de Lifrome, polipose adenomatosa familiar e entre outros cânceres gástricos. Esses são fatores genéticos que podem influenciar na hora de você adquirir câncer de estômago também. Mas tal como o fato da infecção pela bactéria Helicobacter pylori, eles não são comprovados. Não se sabe a causa. Outro fator de risco é se você já tiver tido úlcera maltratada ou gastrite crônica, se você tiver uma dieta à base de defumados, de conservados, de alimentos com muito sal, com carnes curadas, se você já tiver feito cirurgias como redução de estômago, uma cirurgia bariátrica, ou a retirada do estômago também. E se você tiver também o histórico de anemia perniciosa, acloridria ou atrofia gástrica. Outro fator de risco é se você já tiver feito um tratamento de linfoma de estômago, que é o mesmo caso da cirurgia como de redução de estômago. Se você tiver sangue do tipo A, se você fumar, se você for obeso, se você já tiver no seu histórico uma infecção pelo vírus Epstein-Barr, que causa mononucleose infecciosa. E se você for um trabalhador nas indústrias de carvão, de metal, de borracha, e se você tiver uma deficiência imunológica. Nesse caso é meio óbvio, se você tiver uma doença autoimune ou mesmo uma deficiência mesmo no seu sistema imunológico, porque ele facilita na hora de você pegar uma infecção de uma bactéria ou de um vírus. Então é muito perigoso e o importante é você ir ao médico o mais rápido possível, tratar os sintomas e ver o que você tem. A prevenção de câncer de estômago pode ser feita de maneira bem simplificada. Deve-se diminuir o teor de sal na sua dieta, evitando alimentos enlatados ou alimentos em conserva. Limitar o consumo de carboidratos, não fumar, não tomar antiácidos sem prescrição médica, porque esses antiácidos acabam diminuindo a quantidade de ácido natural que a gente tem no nosso estômago, favorecendo para que micro-organismos e principalmente bactérias se alojem no estômago e ocasionem um câncer. Evitar também água de poços e alimentos com alta concentração de nitratos. Deve ser também feita a ingestão de alimentos frescos, principalmente frutas e verduras diariamente. Ingerir frutas, de preferência as frutas cítricas. E praticar exercícios físicos, mastigar bem os alimentos e fracionar as refeições de 3 em 3 horas. Pessoas que já tiveram casos de câncer de estômago na família devem buscar a probabilidade, fazer exames para saber a probabilidade de ter a doença e ficar atento aos sintomas. Pessoas que já realizaram algum procedimento cirúrgico no estômago também devem ficar atentas aos sintomas do câncer de estômago. E pesquisas foram feitas com combinações de suplementos antioxidantes, como vitamina A, C, E e selênio mineral, diminuem a probabilidade das pessoas terem câncer de estômago.
Agora falando do caso do tratamento do câncer de estômago, vale ressaltar que é muito importante que o médico seja procurado assim que for descoberta a doença, porque mais fácil e mais rápido vai ser o tratamento para remoção desse câncer. Começando do estágio 0, que é quando o câncer tá ainda bem pequenininho e começando ali no organismo, né, no estômago no caso, a melhor opção é fazer a cirurgia para remoção do tumor ali naquela parte do estômago, e com o tratamento, remédio e repouso, o paciente já consegue se livrar desse câncer e viver a vida sem esse problema. Agora no estágio 1, ele é dividido entre o estágio A e B. No estágio A, através de uma gastrectomia, o câncer também consegue ser removido, e no estágio B, além da gastrectomia, também tem que ser feita uma quimioterapia antes da gastrectomia para fazer esse procedimento e curar o paciente. Agora, no estágio B já é mais complicado. A remoção é quase que completa do estômago, porque ele já vai estar quase que completamente tomado pelo câncer. Então, não vai ser retirada completa, né, de todo o estômago, mas grande parte do estômago vai ser retirado. Diferente do estágio 3, que o estômago já é quase que completamente retirado, e também algumas partes de outros órgãos que também nesse estágio começam a ser contaminados, começam a ser afetados pelo câncer. Então também tem que ser retirados, porque se forem deixados ali podem causar um futuro problema. No estágio 4 é quase que impossível a recuperação do paciente. A chance de morte é quase que 100%, é muito raro um paciente que consegue sobreviver ao câncer no estágio 4, mas o procedimento é quase que o mesmo. A retirada do estômago é completa, e nesse estágio outros órgãos já foram muito afetados pelo câncer, então eles também vão ter que ser removidos, essa parte afetada, e por isso que a chance do paciente sobreviver é muito pouca, porque muitos órgãos vão ser danificados, mas os problemas que o próprio câncer causa no paciente. Então é quase que impossível do paciente ser recuperado. E também há o caso do câncer que volta depois do tratamento. Há um prazo de 4 anos de supervisão que se deve ser tomado para o caso do câncer voltar. Então, se, sei lá, você teve câncer, esse câncer há uns 3 anos atrás, você ainda deve tomar cuidado e ficar de olho, porque o câncer pode voltar. E se o câncer voltar, ele volta muito mais forte, e o tratamento é muito mais rigoroso, eles retiram muito mais da parte afetada para ter certeza que o câncer não vai voltar. O que é um tratamento muito parecido com o estágio 4. E é isso. Todo tratamento deve ser acompanhado por um médico, e repouso é muito importante. Cuidado com a alimentação também é muito importante no caso do câncer de estômago, porque a comida vai para o seu estômago. E deve-se tomar muito cuidado e ter muita atenção em toda a doença, mesmo na recuperação.